Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 euros mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Como deve a União Europeia responder a Vladimir Putin? Este é o som que se repete nas diferentes cidades da Ucrânia desde o início da invasão russa. São 3 anos e meio de constantes alertas aéreos, mais de 1.200 manhãs a acordar com o som das sirenes. Com este som, a certeza de novos ataques. O que escutamos são as explosões do ataque aéreo que a Rússia levou a cabo contra Kiev na madrugada desta quinta-feira. 598 drones e 31 mísseis atingiram a capital da Ucrânia. Pelo menos 18 pessoas morreram, incluindo 4 crianças. Há também dezenas de feridos. Foi uma investida que atingiu zonas civis e residenciais, mas não só. Este ataque teve outro objetivo muito claro: a delegação da União Europeia em Kiev e também o edifício do British Council, uma organização internacional cultural e de ensino que é gerida pelo governo britânico. Nenhum membro da delegação europeia, ou do British Council, foi vítima deste ataque, mas os edifícios ficaram danificados. A Europa acordou, mais uma vez, em choque. I'm outraged by the attack on Kyiv, also hitting our EU offices. This was the deadliest drone and missile attack on the capital since July. Ursula von der Leyen fala de um ataque que não vai ficar sem resposta e promete mais um pacote de sanções. Mas será suficiente? Pode a Europa fazer mais? E o que pretende Vladimir Putin com este ataque? Vou falar com Henrique Burnet. É consultor em assuntos europeus e colunista do Observador. Eu sou o Miguel Cordeiro e esta é a história do dia. Sexta-feira, 29 de agosto. Bem-vindo, Henrique. Olá, Miguel, obrigado pelo convite. Vamos falar deste ataque russo a território ucraniano. A guerra da Ucrânia já leva mais de 1.280 dias, são praticamente 3 anos e meio, mas a Rússia continua a surpreender, podemos dizer assim. Depois de tudo o que já aconteceu, e numa altura em que se discute com intensidade a realização de encontros diplomáticos para se encontrar uma solução para este conflito, a Rússia faz este forte ataque à Ucrânia, deixa civis como vítimas, atinge casas, escritórios e atinge a representação do Reino Unido e o edifício da representação da União Europeia em Kiev. Fez um objetivo neste ataque da Rússia? Vejo claramente 2 tipos de objetivos. Primeiro, vamos primeiro olhar para o ataque a Kiev e depois vamos olhar para estes edifícios da União Europeia e do Reino Unido. O Kiev, repara, não há aqui nenhum objetivo militar, como é evidente. Portanto, quando a Rússia resolve atacar Kiev e instalações civis durante a noite, é apenas para provocar pânico. E a mim parece-me que é, numa altura em que se está a discutir alguma possibilidade de paz, criar uma sensação, no fundo, aumentar a vontade que a população possa ter de acabar com este processo. Isto é, se tu estás na guerra e estás cometido para combater quem te está a atacar, estás com uma predisposição. Mas, entretanto, como tu dizes, já lá vão mais de 1.280 dias e, portanto, os ucranianos estão a sofrer esta guerra, não é? E, sobretudo, sendo uma democracia ao contrário da Rússia, a sofrer num regime onde se pode dizer que se está a sofrer a guerra. E, portanto, quando de repente começa a surgir a hipótese de haver uma paz, há uma espécie, parece-me provável que haja uma espécie de vontade de alívio, isto é, ver uma luz ao fundo do túnel. Que bom que seria que acabasse isto. Este género de ataque parece-me a mim, para aumentar a vontade dos ucranianos a verem-se livres da guerra, ou seja, enquanto noutras ocasiões isto teria como efeito aumentar a resolução ucraniana para combater, aqui é um bocadinho tentar com que, pode ser que fiquem, aceitem qualquer coisa. Por outro lado, é também para deixar claro, nem pensem que nós perdemos vontade de fazer guerra, nós não diminuímos nem um bocadinho, pelo contrário.
Isto, se quiseres, é o ataque a Kiev. Mas depois temos este ataque muito específico ao edifício, a um edifício do Reino Unido e ao edifício da representação da União Europeia. E isso sim é que isto é diferente obviamente aqui. intencional. É isto que é diferente. Exatamente. Porque isto é único, é inédito, é intencional. Tem o cuidado de ser durante a noite, porque não quer magoar ninguém, se quisermos. Ou seja, é feito é um ataque à União Europeia sem criar vítimas das instituições europeias. E a mim parece-me que isto tem que ser lido no contexto, desta discussão atual sobre o eventual acordo de paz ou de cessar-fogo que venha a acontecer, e ao qual está associada a discussão sobre umas possíveis garantias de segurança que os europeus, com maior ou menor apoio dos americanos, dariam. E repara, isto vai ser discutido na Dinamarca, que é quem tem neste momento a presidência rotativa da União Europeia, agora, portanto, nas vésperas dos europeus discutirem mais um pouco sobre que garantias de segurança estão disponíveis para dar à Rússia, a Rússia, no fundo, diz: não se metam nisso. Isto é, se vocês se metem aqui, correm o risco de se meter no meio da guerra. Isto é um tiro de aviso. Eu diria que isto é um tiro de aviso. Isto leva-nos diretamente para a discussão sobre as garantias de segurança. De certa forma, com este ataque, a Rússia deita por terra os esforços recentes para negociações de paz? Não, eu acho que a Rússia está muito pouco interessada nessas negociações e, sobretudo, muito pouco interessada em algumas das dimensões dessas negociações, nomeadamente as garantias de segurança. Quando se fala de garantias de segurança à Ucrânia, que é isto que se tem andado a falar, o que é que isso quer dizer? Quer dizer, em teoria, que, havendo um cessar-fogo ou um acordo de paz, alguns países da União Europeia, portanto da NATO, estariam disponíveis para dar à Ucrânia algum tipo de garantias de segurança. O que é que isso quer dizer? Quer dizer uma de duas coisas. Ou se colocam numa posição, literalmente, em que podem garantir aos ucranianos que os russos não vos vão atacar, nomeadamente porque eu me coloco no terreno, num sítio onde eles teriam que me atacar antes de vos atacar, e portanto é a minha garantia de segurança, eles para vos atacarem teriam que me atacar, mas isso eles em princípio não querem. Ou, se por acaso o fizerem, estejam descansados que nós juntamos a vocês na defesa da Ucrânia contra um eventual ataque russo. Ora bem, isto é um sinal que os russos estão a dar aos europeus, dizendo: se vocês pensam que nós temos problemas em vos atacar, estão enganados. Aqui fica o tiro de aviso. Se vocês vierem para aqui, convencidos que ao estarem no terreno estão a dar garantias de segurança à Ucrânia, contra a Rússia, estão enganados, porque se for caso disso, nós, Rússia, somos capazes de disparar sobre vocês. E a pergunta seguinte é: e numa eventualidade dessas, o que é que os europeus fazem? E o que é que podem fazer, não é? Há muitas dúvidas sobre isso. Ora bem, o que é que podem fazer? Podem fazer muito pouca coisa, porque os europeus, na verdade, para já, isto é um ataque à União Europeia enquanto tal. Portanto, em abstrato, isto não vai acontecer, como é evidente, mas em abstrato, se os europeus quisessem responder, respondia quem, não é? Von der Leyen não tem sequer uma fisga para usar, portanto, não há um exército europeu, nem eu estou a dizer que devia haver. Mas, portanto, se houvesse uma resposta militar, imagina que isto se tinha passado noutro local, que era o Irão, a fazer uma coisa destas, a uma instalação militar americana. Os americanos eventualmente retaliavam, a menos que tivesse havido algum aviso prévio, como aconteceu há pouco tempo. Nós aqui, quem é que poderia retaliar militarmente, dizendo: mandaram um míssil, aqui vai o míssil para cima do sítio de onde saiu esse, que é para vos dizer não voltem a fazer. Quem é que ia fazer? Os polacos, porque são os que estão mais perto, os portugueses, porque são os que estão mais longe. Não há ninguém que assuma esta dor europeia. De resto, os europeus não querem assumir essa dor e, portanto, voltamos à história das garantias de segurança. Isto também expõe que a capacidade de resposta dos europeus é: se calhar arranjamos mais umas sanções, que já vamos no 18º, a caminho do 19º ou do 17º, a caminho do 18º pacote. Portanto, a nossa capacidade de resposta é fraca, é manifestamente fraca. Sim, nós já vamos falar dessas sanções. A Rússia deixou uma posição depois deste ataque. Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse a seguinte frase: as forças armadas russas estão a atacar com sucesso infraestrutura militar da Ucrânia, mas a Rússia continua interessada em prosseguir com as negociações de paz. Toda esta frase é praticamente um tratado, porque o que tivemos foi, de facto, um ataque a infraestruturas
civis e infraestruturas da União Europeia e do Reino Unido. Temos vítimas civis e, como já aqui detalhámos, isto mostra um pouco a vontade de não prosseguir com negociações. A Rússia vai mantendo este discurso desde o início da guerra que diz, nas palavras é essa a posição, diz que está disponível para negociar e que quer a paz. As ações são bem diferentes. A União Europeia, os Estados Unidos ou qualquer outro mediador podem confiar na Rússia em negociações? Não, e sobretudo os ucranianos não têm razões para negociar, para confiar. O problema é precisamente este, ou seja, a única maneira de confiar na Rússia é criar circunstâncias que façam com que a Rússia tenha um interesse próprio em cumprir a sua palavra e não por qualquer espécie de seriedade negocial. E, portanto, qual é o interesse próprio que a Rússia pode ter? É, se ao não cumprir, houver consequências mais fortes do que aquelas que a Rússia está disponível para acatar. Isto é, o ponto é só este. A Rússia só cumprirá um acordo de paz, só cumprirá um cessar-fogo se a violação disso tiver uma consequência que a Rússia não queira que lhe aconteça. Ora, se a consequência de violar um cessar-fogo ou um acordo de paz for a União Europeia dizer que está muito zangada, profundamente preocupada, dramaticamente ofendida ou outra coisa qualquer deste género, e estiver a pensar fazer outro tipo de sanções, isso não é muito consequente. Mas a verdade é que a Europa, obviamente, também não vai entrar em conflito militar. Portanto, voltamos ao começo desta discussão desde o princípio da guerra. Só há uma maneira de proteger a Ucrânia da Rússia. É armar a Ucrânia, a menos que estejamos dispostos, e não estamos, a dizer à Rússia que se a Rússia fizer mais do que isto, ou se continuar, está a arranjar um problema com terceiros, ou seja, com os europeus e com os americanos. Ora, isto que aconteceu hoje também serve, e repara que foi com o Reino Unido e com os europeus, não foi com os americanos, para separar as águas entre europeus e americanos. Colocar os europeus num lugar, mas não associar os americanos, porque eu acho que se a Rússia tivesse lançado um ataque sobre uma instalação que estivesse relacionada com os Estados Unidos, isso criaria uma reação diferente e, portanto, os russos isso não querem. Já regressamos à conversa com Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus. Na segunda parte, falamos de sanções que se podem aplicar à Rússia. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição. Eu acho que Portugal, durante muito tempo, não quis conviver com uma realidade terrível, que é o terrorismo, de tirar as consequências. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Ele entrou como autor confesso do atentado, mas depois deu o dito por não dito. O último episódio era tudo mentira. 1983, Portugal à queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Henrique Burnet, consultor em assuntos europeus e colunista do Observador. Henrique, os líderes europeus foram rápidos mais uma vez a responder, todos a condenar. Nós já falámos aqui um pouco disto, apontam para um ataque inaceitável, estão chocados. A liderar esta reação, Ursula von der Leyen promete mais sanções, já o detalhámos, 18 pacotes de sanções já foram aprovados, vem aí o 19º, é pelo menos isso que se espera. A Europa pode efetivamente fazer mais com sanções? Há ainda mais sanções possíveis de aplicar à Rússia? O que me parece, Miguel, é que quando já vamos no 18º pacote de sanções há qualquer coisa que me parece que se ressalta, que é, por 17 vezes poderíamos ter feito mais do que fizemos, não é? Portanto, já perdemos 17 oportunidades de fazer melhor, porque, pelos vistos,
cada vez que fazemos novas sanções, quer dizer que havia algumas que ainda não foram feitas e que podiam ser feitas. Enfim, isto não é inteiramente verdade, porque uma ou outra sanção pelo meio só foi possível adiante, porque se recolheu mais informação, se soube de alguns intervenientes que não estavam identificados. Mas no essencial o que isto quer dizer é que nós fomos sempre muito mais suaves, ou melhor, fomos aumentando a seriedade da resposta. Portanto, parte da resposta é, sim, há sempre mais sanções e talvez algumas possam vir a ser mais eficazes. E depois há a velha questão sobre se podemos usar ou não o dinheiro da Rússia, do dinheiro do Estado russo que está, no fundo, congelado em instituições internacionais que estão na Bélgica, se podemos usar esses ativos, ou pelo menos os juros desses ativos, para ajudar a defender a Ucrânia. Mas como ninguém consegue encontrar uma resposta legal sobre isto, não temos muita saída. Mas verdadeiramente já se percebeu, ao fim de 18 pacotes de sanções, que os pacotes de sanções não travam tanto a Rússia quanto, por exemplo, trava a força militar ucraniana. Apesar de tudo, o que tem impedido os russos de avançarem mais não são as sanções, é a força militar ucraniana no terreno. Portanto, mais do que sanções, é apoiar militarmente os ucranianos. Mas repara, há outra pergunta que nós fazemos aqui, que é a Rússia escolheu a representação da União Europeia. Não acertou em nenhum Estado-membro explicitamente. Isto também deve ser percebido, isto é para recordar que é com a União Europeia enquanto tal que está, e com a sua impotência enquanto instituição, que se está a provocar, porque isto, se fosse diretamente contra a representação da Alemanha ou da Polónia ou outra coisa qualquer, podia criar outro tipo de reações de um país específico. Isto cria esta situação difícil, que é a Europa quer responder e nem sequer unanimidade encontrará, porque a Hungria vai levantar objeções. E, portanto, isto ser com a Europa também não é acidental, é intencional. Sabemos essas divergências entre a União Europeia, sabemos que a paz para cada lado do conflito tem um significado diferente, ora para a Rússia, ora para a Ucrânia. O que é que pode ser a paz aos olhos da União Europeia, se é possível chegar a um entendimento no grupo comunitário, perante o atual estado desta guerra? A paz precisará de ser duas coisas, parece-me. A garantia que a Ucrânia tenha de que o território que não esteja ocupado, e eu reconheço que provavelmente o território que esteja militarmente ocupado pode não ser reconhecido juridicamente, mas dificilmente será devolvido pelos russos. Já não há, porque os americanos dificultaram isso, já não há alguns territórios que os ucranianos tenham atacado na Rússia e pudessem usar para alguma troca. Portanto, significará que a integridade do território, pelo menos o que não esteja ocupado, a garantia de que esse território está em segurança, aquilo de que falávamos há pouco, e uma peça que me parece essencial, um caminho para a Ucrânia aderir à União Europeia, porque parece-me que a NATO não é um percurso. Pode haver garantias de segurança parecidas com o que teria se estivesse na NATO, mas parece-me que o verdadeiro caminho da Ucrânia para poder viver em paz é integrar a União Europeia. Porque, apesar de tudo, ser um Estado-membro da União Europeia não é uma garantia de segurança igual à NATO, mas é uma expectativa de proteção bastante maior do que estar de fora. E, portanto, parece-me que é por esse caminho que nós vamos. O que transforma profundamente a natureza da União Europeia, porque a União Europeia, nunca nenhum país aderiu à União Europeia, porque isso era, enfim, nunca os países da Europa Central e de Leste e os Bálticos aderiram à União Europeia por um misto de oportunidade e também para se protegerem um pouco da influência russa. Mas com esta força, tendo em conta uma guerra, será inédito e isso também transforma um pouco a natureza da União Europeia. Obrigado, Henrique Burnet. Obrigado, Miguel. Henrique Burnet é consultor em assuntos europeus e colunista do Observador. A fechar, deixo algumas notas para esta sexta-feira. Já estava marcada e o ataque russo será certamente um dos temas centrais. Hoje, na Dinamarca, há a reunião dos ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia. Em Portugal, um dia com muito desporto. Ao meio-dia, há sorteio da Liga Europa e da Liga Conferência. Momento para acompanhar em direto na Rádio Observador. Ao 12h30, Roberto Martínez anuncia os convocados para os Jogos de Portugal frente à Arménia e à Hungria, jogos rumo ao Mundial de 2026. E no Europeu de Basquetebol, Portugal joga frente à poderosa Sérvia às 7h15. Deixo também uma recomendação para o fim de semana. No Porto, decorre a Feira do Livro, nos Jardins do Palácio de Cristal.
De saída, fica o nosso guia de festas e romarias. Hoje falamos de uma tradição que se promete cumprir em Lagos. Hoje é dia de banho 29. De acordo com o Centro de Estudos de Lagos, diz o folclore que o banho de mar de 29 de agosto espanta demónios e vale por 29 banhos. Trata-se de uma tradição popular no Algarve, apesar das origens serem, na verdade, incertas e ancestrais. Esta tradição algarvia perdura até aos dias de hoje e aproveita-se o banho purificante para uma celebração em locais emblemáticos do concelho. Em Lagos, é na Solaria e na Praia da Batata que se junta o maior número de pessoas para cumprir este banho 29, mas a tradição já se estende a outros locais. Com estes banhos tradicionais, no mar do Algarve há também comes e bebes e vários espetáculos. Por Lagos, hoje é dia de cumprir a tradição. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Miguel Cordeiro. Até segunda-feira. Novo Cupra Tavascan 100% elétrico. O SUV Coupé com autonomia em cidade até 693 km, combinada até 569 km e carregamento rápido dos 10 aos 80% em apenas 28 minutos. O impulso que leva o seu negócio mais longe. Por 450 € mês mais IVA, sem entrada inicial. Renting para empresas INI. Novo Cupra Tavascan. Acelere a ambição.